energia da casa, a energia que é preparada para todos nós. À medida que vamos chegando, já vamos sendo acolhidos, já vamos sendo observados pela espiritualidade, para que eles possam nos dar. Pois não. Você quer que eu cante também? Eu canto. Né? Então, à medida que a gente vai entrando, vamos sentando, vamos nos acalmando, vamos nos cumprimentando, a gente já está sendo observado. Estamos sendo observados com um olhar amoroso, atento, de quem cuida, que é a espiritualidade que se encontra na casa. E o tema de hoje que me foi sugerido, nossa, é um tema que abrange 3 temas. Embora seja um tema complexo, é maravilhoso poder falar dos ensinamentos de Jesus, daquilo que Jesus nos deixou como roteiro, para que a gente possa, quem sabe um dia, não só ter conhecimento, mas que possamos colocar em prática. A benevolência, a indulgência, o perdão como caminho para o amor. Nossa Senhora! Né? Simples assim. Tem alguma dificuldade nisso? Nenhuma, né? Nós nem sentimos dificuldade em executar essas 3 tarefas da benevolência, da indulgência e do perdão, então, nossa, é simples, ó. Fácil, fácil. Mas vamos conversar um pouquinho, caminhando sobre a lei, né, de amor, justiça e caridade, porque não tem como falar desses 3 tópicos sem falar também de justiça, de amor e de caridade. Essa lei, que abrange todas as outras leis divinas, ou leis naturais, ou leis morais, como queiram, ela vai nos convidar a verificar em que nível evolutivo nós já nos encontramos. Ah, mas eu sou uma pessoa muito caridosa. Eu até dou 1 quilo de feijão para a cesta básica. Nós confundimos muito caridade com dever. Né? Quando nós estamos diante de alguém que está com fome, é nosso dever saciar. É nosso dever saciar a fome daquela pessoa, a sede, dar de vestir a quem está desnudo, quem está com frio. Mas a gente confunde caridade, tudo é caridade. Porque quem é caridoso não se rotula, simplesmente é. Assim como quem é humilde, simplesmente é. Assim como quem é justo, simplesmente é. Porque nós falamos muito de caridade para com o outro, mas não somos justos. Porque eu sou caridosa para ela, mas eu não sou caridosa para com ele. E onde é que está a justiça? Para que a caridade seja justa, eu preciso agir com amor. Porque o amor une, o amor engloba, o amor não distingue. Eu estou sendo caridosa em nome do amor, em nome da justiça. Quando nós começamos a estudar essa lei de amor, justiça e caridade, né, ela nos o que faz nos avançar nessa caminhada evolutiva. Quando a gente já se percebe justo. Ah, eu sou justo. Eu procuro a justiça. Eu posso não dar a ela o mesmo tanto que eu dou a ele, mas eu dou a ele também, dentro das minhas possibilidades, da minha condição. Estou falando da caridade material, né? Então, eu tenho que procurar ser justa para com tudo e para com todos, para os que eu conheço, para os que eu não conheço, para os que eu amo e para os que eu não amo. Ah, não veio não. A mesma balança para todos deveria ser assim. Mas nós ainda não estamos nesse nível evolutivo para colocar tudo no prato da balança e dar tudo ali, ó, certinho, né? A gente pende para um lado, pende para o outro, porque ainda temos o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o egocentrismo, tudo isso que nos leva a cair de vez em quando, a cair nas velhas tentações e nas novas tentações.
Jesus é tão sábio que ele já colocou no Pai Nosso essa solicitação, nessa súplica: não me deixe cair nas velhas nem nas novas, porque eu vou cair. Mas não me deixe não, não me deixe não. Mas a gente cai de vez em quando, né? O Espiritismo nos diz que o amor e a caridade completam a justiça. Quando amamos o próximo, desejamos fazer-lhe todo o bem que nos seja possível, da mesma forma como gostaríamos que nos fosse feito. É assim mesmo que a gente age? A gente faz essa reflexão antes de fazer algo de ruim ou de mal para o outro? É dessa forma que eu gostaria de ser tratada, é dessa forma que eu gostaria de ser assistida, é dessa forma que eu gostaria que falassem comigo? Não. Então, por que eu ajo dessa forma? Por que eu tenho esse ímpeto, né? Essa disposição a machucar o outro, a trair o outro, a ferir o outro? Quando nós tivermos essa consciência já intrínseca em nós, de forma tão natural que a gente já vai fazer isso sem nem pensar que está fazendo, tudo estará resolvido. Porque se a gente bem pensar, né, que a gente não faça ao outro o que não gostaríamos que fosse feito a nós, nós estamos também resumindo todos os 10 mandamentos mosaicos, né? Não roubaríamos, não trairíamos, não cobiçaríamos. Não, não, não e não. Mas estamos a caminho. O nosso alento é esse, que estamos a caminho. Agora, a passos de formiga e de marcha ré. Por que não avançamos? Por que não damos um passo mais largo, né? Não maior do que a nossa condição, nossas pernas, mas dentro do nosso limite? Por que a gente não avança? Porque nos acomodamos. Está bom do jeito que está. Está? A gente acredita que sim, né? Mas não está, não. Tanto não está que a gente desperta o senso de injustiça. Ah, que injustiça! Poxa, isso não foi correto. Ah, isso não está certo desse jeito. Né? A gente se espanta com algumas notícias que a gente ouve nas mídias, nas televisões, ficamos sabendo, e a gente se assusta, se assombra e a gente não se conforma. Isso é um senso de injustiça. Sinal de que nós estamos evoluindo, estamos progredindo, estamos avançando nas questões morais. Mas não o suficiente ainda. Esse senso de injustiça nos mostra justamente que tem algo errado. Não somente comigo, não somente com o outro, mas com o mundo. E a gente, enquanto espírita, queremos nos convencer. Ah, mas estamos em transição planetária. Maravilha! E o que é transição planetária se não a mudança íntima de cada um de nós? A transformação moral de cada um de nós. Porque o planeta, o globo terrestre, ele está em mutação, como sempre esteve desde a sua criação. Está no seu processo. Nós é que temos que fazer a transição. De espíritos ainda, né, comungando com o mal, para espíritos que estejam praticando cada vez mais o bem. Ah, o planeta está em transição porque a gente é um mundo de regeneração. Não estamos ainda aprendendo a passar pelas nossas provas, nem pelas nossas expiações com regeneração, com o verdadeiro sentido de que eu estou aprendendo com isso, né? Eu estou aprendendo com isso, eu estou desenvolvendo minhas capacidades, minhas habilidades, eu estou me tornando uma pessoa melhor a partir da dor. Quantas são as pessoas que passam por processos difíceis de dor e não aprendem com a dor, quando a dor é a nossa melhor professora? Ah, quando
a pandemia passar, o mundo vai estar transformado, porque as pessoas vão estar melhores. Me engano, cara pálida, né? Eu acho que na pandemia os bichos ficaram soltos. Ter que conviver consigo não foi fácil, porque eu não pude estar na sociedade como eu gostaria de estar. Eu tive que estar introspectado em mim, descobri que lá dentro existiam uns monstrinhos que não foram domesticados, que não foram cuidados, e agora eu acho que é o momento de botar eles para fora. Que as pessoas não melhoraram muito, não. Né? A gente não generaliza, mas a gente percebe que algumas pessoas saíram da pandemia um tanto quanto que piores. Né? Infelizmente. Então, vamos lá. É nesse momento, quando a gente percebe esse senso de injustiça, que entra o sentimento de justiça que deve ser contrabalanceado pelo amor e pela caridade, no sentido de atingir o bem comum. Eu quero justiça. Que justiça que você quer? É a justiça ou é a vingança? Quantas das vezes a gente vê as manifestações? Eu quero justiça. Aí eu vou e queimo ônibus. O que é que o ônibus tem a ver com isso que aconteceu, que sucedeu numa comunidade, numa família, sei lá com o quê? E a gente percebe que aí não tem justiça, tem vingança, né? Tem a fúria, mas não tem a justiça. E tem a justiça divina e tem a justiça humana. A justiça humana, as leis humanas, elas podem ser modificadas e elas vão de acordo com a localização, né? O país, o estado, o seu regime político e social. Mas a lei divina, ela é imutável. Ela é imutável. Nem Jesus a derrogou nenhuma das leis. Jesus nasceu dentro do conforme, né? De uma mulher que engravidou, de um parto que foi feito, enfim, né? Ele não se materializou do nada. Mas vamos lá. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga qual a mais meritória das virtudes. Qual a mais meritória das virtudes? E saibamos todos nós, tenhamos essa consciência de que nós somos dotados de virtudes. Todas elas já estão em nós. O que falta é a gente fazer com que elas aflorem. A gente valorize o nosso lado luz, o nosso lado divino, o nosso lado virtuoso. Mas a gente tem dificuldade. Porque, inclusive, a nossa educação. Olha, não faça assim não, porque senão você vai ser chamado de besta. Você é besta? Você é abestalhado? E assim a gente já começa a não querer fazer a coisa muito certinha, muito boazinha, ser muito boazinha, para não ser chamado de besta ou de abestalhado. Você é tola, é? Você é idiota, é? Quando nós queremos fazer algo de muito bom, nós somos, né, ganhamos esses adjetivos nada agradáveis. Mas isso desde pequenininho. Então isso vai ficando em nossa mente. Isso vai nutrindo a nossa essência, que é divina, que é cheia de virtudes, que foi criada para o amor, que foi criada para a felicidade. E nós vamos nos desvirtuando. E a gente já não quer ser tão bonzinho assim para não ser besta, nem abestalhado, nem idiota, nem outras coisitas mais. Mas vamos lá. A caridade desinteressada é a maior das virtudes. É aquela caridade, tá? Sem interesse nenhum, sem cobrança, sem esperar o retorno, sem esperar que o outro reconheça. A caridade pura, simples. Quando alguém acha uma carteira cheia de dinheiro e devolve para o outro, vira notícia de jornal. Rede Globo, fantástico. Os jornais, né? O Globo,
Folha de São Paulo, Jornal à Tarde. Porque deveria ser comum, que é o certo. Não tem nada de espetacular aí. Mas é tão difícil a pessoa ser honesta, a pessoa ser caridosa, a pessoa ser justa e a pessoa ter amor ao próximo, porque isso também é um sentimento de amor ao próximo. Poxa, a pessoa que perdeu essa carteira, né, vai sentir falta desse dinheiro. Em respeito, em amor, eu vou entregar. É um sentimento nobre, de caridade, que deveria ser o natural, o normal, e não o espetaculoso. Mas a gente tem dificuldade de entender isso. Nós temos muita dificuldade de exercitar naturalmente a caridade. De passar e ver alguém com frio e não esperar que ele peça um casaco. A gente doe um casaco. A gente tira o nosso casaco e dê. Ah, mas meu casaco? Ainda estamos assim. Mas o bom é saber que estamos a caminho de um estágio bem melhor. Um dia chegaremos a esse estágio da caridade pela caridade. Ah, mas aí a gente escuta muito. Ah, mas eu não sou nenhuma irmã Dulce. Mas tome ela como exemplo. Ah, mas eu não sou nenhuma Madre Teresa de Calcutá. Mas tome ela como exemplo. Ah, eu não sou Chico Xavier. Tome ele como exemplo. A gente tem que tomar como exemplo os ícones. E eu estou falando dos que estão mais próximos de nós. Aqueles que nós convivemos, não diretamente com eles, mas, né, mais atuais, digamos assim. Ah, porque Jesus era Jesus. Eu nunca vou chegar ao nível de Jesus, não vai mesmo não, porque Jesus não parou. Jesus continua evoluindo. E nós vamos evoluindo à medida que vamos aprendendo os ensinamentos de Jesus e colocando eles em prática. Mas Jesus está indo. E nós vamos, né? Boa, bem-vinda. Então vamos lá. Mas o que é a caridade segundo a doutrina espírita? Para facilitar, a doutrina espírita dividiu em caridade material e caridade moral. A material é toda essa que eu já falei, que a gente tem o convívio mais forte, né? A presença mais forte em nós, a questão do dar, a questão do distribuir, a questão do contribuir, a questão do ajudar financeiramente, materialmente, as questões... Isso, Amalia! Bem-vinda, eu não falei com você, desculpe. Está com fome. Né? Então, a caridade material compreende justamente naquilo que tem a manifestação no mundo físico. Esse mundo que nós vivemos, nós estamos no mundo. Mas nós precisamos estar no mundo sem sem nos prender às coisas materiais do mundo. Ah, então a gente tem que aprender a desapegar. Olha, o desapegar não é como muitas vezes as pessoas falam assim, porque eu não faço questão de nada. Não, desapegar não é não fazer questão de nada. A gente precisa sim das coisas, porque nós vivemos em um mundo cheio de vicissitudes, cheio de necessidades. A gente precisa se vestir, precisa se comer, precisa morar, precisa pagar nossas dívidas, né? Precisamos estar sobrevivendo no mundo material do qual nós estamos fazendo parte. Afinal de contas, estamos em um corpo físico. E o corpo físico também precisa de cuidados, não é não, doutor? Um sorrisão assim, ó. A gente precisa preservar o corpo, precisa preservar a vida em torno de nós, mas o desapego é aquela coisa, né? De quando eu perceber que alguém precisa mais do que eu ter esse desprendimento e essa facilidade do doar, do dar, do entregar, né? Do servir. Isso é importante. As questões materiais. Não é o desprezo. Eu agora vou dar tudo que eu tenho aos pobres e vou sair pelo mundo, né? Com a roupa do corpo. Não é isso.
O desprender-se é justamente a gente não ter o apego exagerado. Saber separar. Eu estou em um corpo físico, vivendo uma experiência física, mas eu sou espírito. Não levarei nada material quando eu desencarnar. Tudo que está aqui está a meu serviço, ou seja, a me servir. E eu posso ter hoje, eu posso não ter amanhã. Tudo pode acontecer, né? Então, para que se apego? Ai, por que levar o meu livro? Olha, eu botei aqui na capa do meu livro. Quem pegar esse livro emprestado, não dobre a página, não rasgue, não risque, devolva. Nanã. É melhor não emprestar. É melhor não emprestar, né? Fique com seu livro, ele vai amarelar, vai encher de ácaro, nem você vai conseguir ler depois e não serviu para outra pessoa. Então, nós temos, essa é a questão do desapego. Né? Ah, você está precisando, você não tem o livro não dos espíritos? Aqui, ó. Leve. Leia. Se quiser devolver, ótimo. Se quiser, passe para outra pessoa que também não tenha. Né? É esse que é o desapego. Mas a caridade moral, como a entende Jesus, a verdadeira caridade, é justamente o tema de hoje: benevolência, indulgência e perdão. Benevolência nada mais é do que tolerância. Eu posso não concordar com o modo de ser do outro, mas eu tenho que tolerar e respeitar. Porque eu não vou conseguir transformar o outro. Eu tenho o dever de me transformar. Mas eu não vou conseguir mudar ninguém, até mesmo porque não é esse o meu papel. Não é essa a minha tarefa. A minha tarefa é justamente auxiliar, através dos meus exemplos, ao outro perceber que ele também precisa se melhorar, se ele assim quiser, se ele assim desejar. Né? A indulgência. Nossa. Todas as vezes que a gente fala de indulgência, né, vamos ser indulgentes para com o outro. É a compreensão, gente. Compreender o outro, é o momento evolutivo do outro. O outro não tem nada mais a me dar do que aquilo que ele já recebeu. Ele só vai ter para me dar aquilo que ele já conquistou, aquilo que é dele. Ele não vai tirar de um para me dar. Ele só pode dar aquilo que é dele. E a questão do perdão. Perdoar não é esquecer, esquecer é Alzheimer, tá? Perdoar é você mudar a visão do que aconteceu. Eu me lembro, mas eu já não sofro mais. Eu me lembro, mas eu já não tenho mais raiva. Eu me lembro, mas eu compreendo hoje que aquele momento a pessoa não estava legal, não estava bem, ela também estava com dificuldades. Então, o perdão é justamente isso. E quando eu perdoo alguém, eu não preciso me tornar amigo daquela pessoa. Eu perdoo e eu desejo que aquela pessoa siga em paz. Eu também vou seguir em paz. Se conseguirmos reconstruir os laços de afetividade, ótimo. Se não conseguir, não tem nada de errado, não. Perdoar não é voltar a abraçar, beijar, dizer, você é meu amigo. Não, eu fui ferida, eu fui magoada, eu fui traído, eu sofri. Mas eu perdoo. O perdão tem que ser sincero. Primeiro porque eu tenho que me perdoar. A partir do momento que eu me perdoo, eu passo a ter uma condição melhor de perdoar o outro. Poxa, naquele momento eu também fui ingrata, naquele momento eu também fui grosseira, naquele momento eu também não estava legal, se perdoe por isso. E aí você vai ter uma chance melhor de perdoar o outro. Uma chance melhor de perdoar o outro. E aí vem, quando a gente pega esses três conceitos, né, a benevolência, a indulgência e o perdão, a gente chama de BIP. Quando esse BIP aciona assim no nosso juízo, aí a gente tem esse conceito de caridade, né? E três perguntas. Todas as vezes que a gente fizer essas perguntas, a gente vai ter sempre como resposta um desses três itens. Olha só. Ao pensar, julgando ou avaliando o próximo, como eu devo proceder? A gente julga.
julga, a gente critica, né? A gente aponta, ainda está na nossa condição moral. Com indulgência, com tolerância. Poxa, fulana, viu? Que atitude, né? Poxa, mas eu tenho que tolerar, porque é o nível evolutivo do outro. Eu não posso medir o outro pela minha régua. Cada um está em uma escala evolutiva. Às vezes tem alguém que está bem próximo da nossa escala evolutiva, maravilha. Mas os nossos desafios estão com aqueles que estão abaixo e acima. Os que estão abaixo vão nos testar, vão nos provocar, para ver até onde a gente já consegue desenvolver em nós esses 3 conceitos: benevolência, indulgência e perdão. Para saber até onde nós somos capazes de amar, até onde nós já somos capazes de compreender, de respeitar. E aquele que está à nossa frente, o desafio é a gente buscar imitá-lo. Imitá-lo nas suas virtudes, para que a gente possa chegar o mais próximo possível da onde ele já se encontra, sabendo que a gente não vai se emparelhar, porque ele vai continuar evoluindo e eu também tenho que continuar evoluindo. Então são 2 desafios que é diário. É de manhã, de tarde, é de noite, é por isso que Santo Agostinho recomendou que a gente, ao deitar, fizesse um exame de consciência, como foi o meu dia, o que foi que eu fiz de besteira hoje. O que foi que eu deixei de fazer que poderia ter feito? Será que eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito? Não. Se eu não fiz, por que eu não fiz? Né? Aí vem Paulo de Tarso e diz assim, olha, todo o bem que eu quero fazer eu ainda não faço, mas todo o mal que eu não quero, ainda faço. Então, às vezes a gente sabe que está pisando na bola, mas a gente faz. Porque a gente só se percebe pisando na bola depois que cai, depois que toma o tombo, né? E isso aí não é fácil, não. E é assim, dentro desse conceito de Jesus de caridade, a gente pode exercitar a caridade moral em vários níveis, em várias situações de nossa vida. A caridade pode ser verbal, é uma das caridades que a gente mais peca, sabia? Porque às vezes a gente diz e a palavra depois não tem como você engolir ela de volta. Não tem como você engolir a palavra que você disse, a frase que você mencionou. Você já feriu, já machucou, já ofendeu, já foi. Mesmo que depois você diga, me desculpe, a ferida já ficou. Até ela cicatrizar, dói, leva tempo, e a depender do tamanho do estrago, pode levar uma encarnação. Né? Então, as palavras, né, precisam ser benditas, né? Benditas. Aí as palavras que consolam, esclarecem, edificam, as preces, né, que nos aproxima de Deus e que também podemos fazer em benefício do outro. Bom, a caridade também pode ser mental, ondas mentais. Nós aqui do Ocidente não temos o hábito, não fomos educados para a meditação. Quando a gente se dá ao luxo, ao prazer de passar alguns instantes meditando, meditar não precisa ficar sentado, nem em posição de lótus, não. Você lavando o prato ali, lavando o prato, você está ali silenciosamente meditando, refletindo, buscando sintonia com o alto, buscando as energias benditas, buscando, sabe, se conectar. Você está emitindo uma energia de paz para o seu lar, uma energia de amor para o universo. Aí você está naquele momento ali sendo caridoso. Lembrando de alguém que está enfermo e você manda aquelas vibrações mentais, aquelas energias boas para que a pessoa se restabeleça, para que se fortaleça, e dentro da bondade de Deus, do merecimento da pessoa e da necessidade, ela saia daquele estágio. Isso é caridade. É caridade. Silenciosa, meditativa, né? Mental.
É uma forma da gente contribuir com o equilíbrio. É o gestual, né? Nós estamos muito carentes do toque. Nós precisamos ser mais afetivos uns com os outros. Um aperto de mão, um olhar sincero, um abraço carinhoso, que aconchegue, né? Não é aquele abraço. Tá? Isso não é abraço. Isso é qualquer coisa, mas não é abraço. Né? Abraço tem que sentir, né? Coração batendo no coração. Estamos carentes de afeto. Principalmente as pessoas que ficaram muito tempo distantes de outras pessoas. Porque tem pessoas que moram sozinhas e durante a pandemia continuaram sozinhas. Quando pôde se aproximar, né? As pessoas ficaram meio receosas no princípio. Ainda é só um toquinho, um soquinho. Me vinha com soquinho, não. De soquinho não dá certo comigo. É meio complicado. Mas as pessoas ainda estão, algumas meio receosas. Aí tem a caridade passiva, que é o silêncio diante de uma ofensa, né? E a atenção perante um desabafo. Duas situações que é complicada. Como é que você vai ficar silenciosa quando alguém está lhe ofendendo? O sangue ferve, as palavras chegam, o desejo de ser, né, tão ofensivo quanto aparece e você acaba discutindo. Aí não é nada caridoso, nem para com você, nem para com o outro. Mas aí tem pessoa que fala assim, porque se eu não disser, eu vou explodir por dentro, eu vou criar um câncer dentro de mim. Misericórdia. Eu já ouvi isso muitas vezes, né? Inclusive de pessoas que eu tenho um carinho muito grande. Não, eu tenho que falar, eu tenho que dizer, tá certo, fale, né? Aí a questão também do estar silencioso enquanto o outro está desabafando. Quem faz atendimento fraterno tem que exercitar muito isso, porque às vezes o outro chega para desabafar, para conversar, para botar para fora aquilo que está incomodando e ele não tem coragem de falar para mais ninguém. Você é um estranho, né? Você é alguém que está nesse papel, então eu vou falar para você. E você tem que ter olhar e ouvido atento, silencioso, para que o outro se sinta confortável para falar. Porque às vezes o que o outro quer é só isso. Não precisa de passe, não precisa de água fluidificada, não precisa de desobsessão, não precisa de nada. Só nesse momento. E quando ele percebe que você deu a atenção que ele precisava, ele diz assim, poxa, estou me sentindo muito melhor. Isso é caridade. Né? Isso é caridade. E todas essas ações nos levam ao amor. Quando Jesus disse, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Por muitos se amarem. Então, enquanto nós não estivermos nos amando de verdade, não podemos abrir a boca e dizer, sou discípula de Jesus. Eu sigo a Jesus. A gente tem que aprender a se amar, a se querer bem, a se respeitar, a se tolerar, a ser bons uns para com os outros. Independendo, né? Se eu conheço, se eu não conheço, se é parente, se não é parente, se é vizinho, se é estranho. Independe. E a bondade, às vezes, não está apenas no gesto. Às vezes a bondade está no olhar, a bondade está na palavra, a bondade está no pensamento. E isso faz toda a diferença quando nós estamos reunidos em torno de Jesus. Toda a diferença. Quando fala assim, quando duas ou mais pessoas estiverem ali reunidas, ali eu também estarei. Foi assim que Jesus disse? Em oração ali eu estarei. Bom, eu posso estar reunida aqui. Vamos fazer de conta que estamos todos aqui. Reunidos, vamos orar para Jesus. Aí um está pensando na conta de luz que vai vencer amanhã, vai ver como é que vai pagar. Aí o outro está, poxa, meu carro estacionei ali, eu não sei se vão arranhar o carro, se vai não sei o quê. Aí o outro está pensando, será que eu fechei a porta da casa? Meu Deus do céu. Nós estamos reunidos?
Nós estamos juntos. Para que a gente se sinta reunido e Jesus esteja conosco, precisa que todos nós estejamos com um só pensamento e um só coração. O pensamento do desejo sincero de elevar a nossa onda mental, a nossa vibração psíquica, mental, para Jesus, para a oração, para o intuito desse encontro. Qual é o intuito desse encontro? Vamos vibrar pela paz do planeta. Todo mundo aqui com desejo de paz, sentimento de paz, e lá fora é outra história. Aí Jesus vai estar. Então, nós não sabemos ainda fazer essa conexão, porque estamos tão voltados para as nossas questões íntimas, nossas questões pessoais, nossas questões materiais, que o espiritual fica em terceiro, quarto, quinto plano. Mas Jesus convidou os seus seguidores a cultivar um sentimento de caridade, isto é, amor ao próximo. Não os convidou a nenhuma prática exterior. Jesus não nos convidou a nenhuma prática exterior. Simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis, todos os profetas, está tudo certo. É só isso. Tem dificuldade nisso? Tem. Tem muita dificuldade nisso, porque estamos a caminho, estamos aprendendo a amar, estamos ainda no exercício primário da amorosidade, porque a amorosidade é o que vai nos dar condição de aprendermos a amar, porque o amor liberta, o amor perdoa, o amor cura, o amor salva, o amor não exige, né? No texto da carta de Paulo aos Coríntios, quando ele nos fala da caridade e do amor, a gente faz assim, poxa, eu ainda não aprendi a amar. Eu ainda estou na amorosidade, no princípio básico do amor. Um dia eu estarei amando como Jesus nos ama, né? Aquela musiquinha que a gente canta muito na evangelização, né? Amar como Jesus amou, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria. E aí vai, né? Bom, aí eu trouxe aqui 2 textinhos, um de Fênelon, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, quando ele nos fala de amor, ele nos diz que os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida eterna. Só a gente faz assim, a música, né, que Renato Russo musicou o texto de Paulo de Tarso, não é só o amor, é só o amor, que conhece o que é verdade. É verdade mesmo. Então, esse capítulo 11 do Evangelho nos leva a reflexões profundas a respeito da nossa conduta no sentido do amor, no sentido do amar, no sentido do amar-se. Eu não vou conseguir amar o outro sem antes me amar, sem antes me respeitar, sem antes querer bem, sem antes me conhecer. Daí vem o convite da doutrina espírita, que é o autoconhecimento. A busca do si. Homem, conhece-te a ti mesmo. Preciso me conhecer. Eu preciso saber o que está, movendo, o que está me movendo, como é que eu me manifesto na vida, como é que eu já estou em termos de evolução, aonde eu quero chegar, quais são minhas propostas evolutivas, como é que eu vou me ver no amanhã, como é que eu me vejo como um ser evoluído. Textinho pergunta muito a isso a gente, né, Veralda? Como é que você se vê como um ser evoluído? Eu falei, gente, está tão longe disso que eu nem me vejo. Está meio turva ainda, está embaçada ainda essa visão. Mas, mais cedo ou mais tarde eu vou chegar lá. E Sansão, ele nos diz que amar no sentido profundo do termo é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo para dar-lhes alívio.
Nossa, isso é tão lindo, é tão profundo. Porque é por isso que Jesus disse que a felicidade não é desse mundo. Porque como é que a gente pode se sentir verdadeiramente feliz se a gente ainda está vendo os nossos irmãos passando fome, morrendo nas filas sem ter um atendimento médico, sem ter uma residência, ainda sendo escravizado, ainda sendo injustiçado? Como ser feliz? Né? Como ser feliz? Nós temos momentos de felicidade, temos momentos de alegria, mas a felicidade plena a gente só vai ter quando a gente conseguir estar todos nós em uma condição boa, uma condição de bem, uma condição de paz, uma condição de vida e não sobrevida, né? A vida deve ser amada de fato, encerrando aqui nossa conversa. Na filosofia, dizemos que o amor é infiel, por natureza, pois há diversas formas de amar. Não pergunte a seus filhos: você ama a mamãe ou ama papai? Ele vai amar a mãe, ele vai amar o pai, de forma diferente. Da mesma forma que a mãe. Eu amo todo mundo igual, não ama não. A não ser que só tenha um filho. É o caso de Enzo. Um menino lindo, né? Tapequinha. Mas quem tem mais de um filho ama de forma distinta, porque nós temos afinidades. Eu amo todos os meus filhos. Esse eu amo com essa intensidade, esse eu amo com essa intensidade, esse eu amo com essa intensidade. Por quê? Porque são espíritos diferentes que demonstram também seu amor para comigo de forma diferente. A mesma coisa quando fala assim: você me ama como eu te amo? Não. Não. Cada um ama do seu jeito, cada um ama na sua intensidade, da sua forma, na sua compreensão. Então, o amor é infiel, viu? Com essas diversas formas. Bom, não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos convidando a ser sincero, ser fraternalmente sincero. Eu não tenho que chegar e despejar toda a minha sinceridade no outro para ferir o outro, para menosprezar o outro, para diminuir o outro, para ridicularizar o outro de forma preconceituosa, né? Não. Eu tenho que usar de sinceridade primeiro para comigo e afabilidade e doçura para com o outro. Eu posso dizer de diversas formas uma verdade, sem ferir. Né? Eu posso chegar para uma pessoa que fez uma coisa de errado, de forma muito amorosa, e dizer assim: poxa, se você tivesse feito desse outro jeito, ia ser bem melhor. Né? Tente da próxima vez fazer assim. Você fez tudo errado! Olha isso que você fez! Você não presta para nada. A pessoa vai querer fazer de novo alguma coisa? A pessoa vai dizer: então faça você. Aí começa, né? Aí começa as intrigas, começa o desequilíbrio. Então, não é melhor a gente usar de palavras que ajude o outro a perceber o seu equívoco e ele diga: poxa, mesmo, eu acho que da próxima vez eu vou tentar desse jeito que você está dizendo. Então, a gente precisa usar disso, tá? Bom, quando a gente usa a linguagem do amor, reduzimos conflitos entre os diversos estilos de vida, né? Nem sempre concordamos, mas respeitamos. O amor que liberta exige desapego. Continue dando e você será reabastecido. Mas antes de qualquer coisa, alimente a sua autoestima. Ame-se, queira bem. Se você não consegue ainda se amar, perceba o que é que precisa ser transformado, modificado em você para que você passe a se amar, a se querer bem, a gostar de você, a se orgulhar de você. Não o orgulho, a vaidade, a soberba, o nariz em pé. Não, mas poxa, hoje eu estou bem melhor do que há 5 anos atrás. Poxa, se fosse isso acontecido
há 2 anos atrás, eu não estaria agindo dessa forma. Se orgulhe de você, perceba a sua transformação, perceba que ser maravilhoso você é. Se olhe todo dia no espelho e diga assim, poxa, você vale a pena. Estou apostando em você. Eu acredito no seu potencial, tá? Porque a gente se olha no espelho e só quer ver se o cabelo tá legal, se a maquiagem tá boa, se o corpo tá de acordo com o padrão aí de beleza, se a roupa tá caindo bem. Mas a gente esquece de olhar para a nossa essência divina. Nós somos luzes. Nós somos seres feitos para o amor. Somos seres feitos para amar. Somos seres feitos para a felicidade. Depende de nós. Se a gente quer prolongar esse estágio de aprendizado ou se queremos já colocar em prática todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou. Que a gente possa ser benevolente, que a gente possa ser indulgente. Quando necessário, a gente aprenda a perdoar. Mas melhor do que perdoar é não criar zona de atrito para que não tenhamos que nos sentir ofendidos, mas a gente aprenda a relevar, aprenda a compreender. O outro só vai nos dar aquilo que tem em suas mãos. Muita paz, muita luz a vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. É uma casa que eu tenho um carinho muito grande. Antes de conhecer a casa, eu já tinha um carinho muito grande por Everalda, né? Então, unimos o útil ao agradável. Muito obrigada.